Olá, queridos irmãos, eu sou o Pedro Lopes e este é mais um vídeo da Igreja Evangélica da Gafanha da Nazaré. Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico no livro de Jó. Se é a primeira vez que está a ver este vídeo, aconselho a clicar no card que está aqui em cima para assistir aos vídeos anteriores, se assim o desejar, para acompanhar desde o início o estudo deste livro. Hoje vamos olhar para o capítulo 6 e vamos olhar para a resposta de Jó a Elifaz. Vimos no capítulo 1 e 2 a narrativa do sofrimento de Jó, que Jó perdeu todos os seus bens, toda a sua família, ficou doente, e isto por causa de uma tese que Satanás levantou e que Deus permitiu que Satanás ferisse a Jó para que este provasse que realmente a sua integridade, ou que era íntegro na sua adoração, na sua piedade. No capítulo 3 vimos também o desabafo de Jó, ao final de meses de sofrimento, colocando as perguntas: qual é o sentido da vida, qual é o sentido de estar a viver para sofrer desta maneira. E no capítulo 4 e 5, a semana passada, vimos a resposta de Elifaz, que certamente é genuíno e preocupado com o seu amigo Jó, mas ainda assim as suas palavras foram mais duras e foram mais azedas do que doces para aquele que está a sofrer. Elifaz acusou Jó de estar a pecar ou de ter algum pecado oculto e recomendou Jó para que este confessasse o seu pecado e obtivesse o perdão de Deus. Hoje nós vamos ver então a resposta de Jó a Elifaz, e não somente a Elifaz, mas aos seus 3 amigos, porque aquilo que ele vai falar, ele não fala somente para um, mas fala para os 3. Então eu queria pedir para que fizessem uma pausa no vídeo a seguir esta palavra para lerem o capítulo 6. Eu vou estar a dar o estudo com base na versão ou na tradução da ARA. Por isso, se lerem noutra versão, é normal que hajam algumas diferenças. Mas hoje vamos só ler o capítulo 6 e para a semana, se Deus assim permitir, vamos ler o 7 e estudar o 7, que também faz parte desta resposta de Jó. Mas então façam uma pausa no vídeo e leiam o capítulo 6 do livro de Jó. Muito bem, a partir do princípio que já todos leram o capítulo 6, vamos então olhar para a estrutura deste capítulo. O capítulo 6 divide-se em 2 grandes partes. Do verso 1 ao verso 13 temos uma espécie de monólogo de Jó. Diz no verso 1 que Jó respondeu, mas temos aqui Jó não está propriamente a responder diretamente aos amigos, embora que com as suas palavras responda a eles. Mas temos aqui, mais uma vez, palavras de Jó a expressarem a sua dor, e do verso 14 até o verso 30 temos então a resposta de Jó e a crítica de Jó aos seus amigos e a maneira como eles o estão a ajudar. Existem aqui elementos acerca do sofrimento e da perspectiva do sofrimento de Jó para com Deus. Nós iremos analisar esses momentos no próximo vídeo, quando juntos olharmos para o capítulo 7, que vai ser só sobre a queixa de Jó a Deus. Hoje vamos olhar mais para a questão do apoio e do auxílio que os amigos deveriam dar a Jó, e alguns problemas que às vezes acompanham aqueles que aconselham os que sofrem. Então, do verso 1 ao verso 13, Jó declara o seu sofrimento e declara que o seu sofrimento é maior do que aquilo que se pode imaginar. Como ele diz no verso 1, se a minha queixa de facto se pesasse e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais do que a areia dos mares. Ou seja, Jó está a dizer indiretamente aos amigos que a sua dor é imensa. Eles não estão a conseguir avaliar a dor do próprio Jó. E este é um erro que acontece muito com todos nós, que é nós avaliarmos a dor do outro segundo a nossa medida. Este é um erro
que é comum a muitas pessoas. Nós vemos alguém a sofrer e desvalorizamos, ou porque nós já passámos por coisas piores, ou porque achamos que aquilo não é assim tão grave, e não temos em conta que cada pessoa tem o seu limite, cada pessoa tem uma estrutura emocional e espiritual diferente. E neste caso, os amigos de Jó, eles não tinham noção alguma da dor e do sofrimento daquele homem. Eles quase que desprezaram o facto daquele homem estar enlutado, não ter filhos, não ter recursos, estar doente, e fizeram, ok, confessa o teu pecado, como Elifaz disse, e tudo se vai resolver. E Elifaz não tomou conta, ou não foi sensível para a dor que Jó estava a passar. E Jó diz por palavras indiretas: se vocês soubessem o quanto eu estou a sofrer, quão grande é a minha dor, se vocês soubessem que ela é maior do que, se colocada numa balança entre a minha dor e a areia do mar, a minha dor pesaria muito mais. Nós podemos imaginar ou até compreender a dor do outro, mas jamais podemos avaliar com precisão quanto é que o outro está a sofrer. E aqui Jó mostra aos seus amigos e quer falar aos seus amigos: eu estou a sofrer imenso. Vocês não têm ideia da dor pela qual eu estou a passar. No verso 4 a 7, Jó declara que a sua queixa não é sem motivo. Ou seja, claro que em termos poéticos, mas ele coloca as coisas assim. No verso 4 e no verso 7 temos as razões, e no verso 5 e 6 temos as ilustrações para aquela queixa. Ele diz no verso 4: porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas e o meu espírito sorve o veneno delas, os terrores de Deus se arregimentam contra mim. A dor que Jó está a sentir é uma dor, ele sente como se Deus fosse um guerreiro que estivesse a mandar flechas, e não somente flechas, mas flechas envenenadas, com veneno, e Jó estivesse constantemente a ser atingido por elas e estava a sofrer nas mãos deste guerreiro que é o Senhor Todo-Poderoso. Então Jó sente que esta dor, ela vem de Deus. E isto ele já reconheceu no capítulo 1 e no capítulo 2, onde disse: louvado seja o nome do Senhor, o Senhor o deu, o Senhor o tirou, louvado seja o nome do Senhor, ou recebemos o bem, não haveríamos de receber o mal. Jó atribui a sua dor e o seu sofrimento a Deus, e o autor do capítulo 1 e no capítulo 2 diz que em tudo isto Jó não pecou. E agora Jó está novamente a expressar que sente que Deus está com ele, mas contra ele. Está para o fazer sofrer, e apresenta aqui como um guerreiro que está a atirar as suas flechas envenenadas contra um inimigo. E no verso 5 ele diz assim: zurrará o jumento montês junto à relva, ou mugirá o boi junto à sua forragem. O que é que ele está a dizer? Estes animais não se queixam sem motivo. Se eles estiverem com o seu alimento perto, eles não vão fazer barulho por causa de falta de alimento. Da mesma maneira, o que Jó está a querer mostrar aos seus amigos é que a sua queixa não é sem razão. Ele está-se a queixar porque ele sente a dor. Ele sente que o Senhor está a feri-lo, está a fazê-lo sofrer. E é por isso que ele se queixa. Assim como os animais se queixam quando não têm alimentos, e se os tiverem, não têm motivo para se queixar. Da mesma maneira, Jó quer mostrar isso mesmo. A sua queixa não é sem razão. Ele tem uma razão. A sua dor é imensa. O seu sofrimento é imenso. E Elifaz, na sua intervenção, não teve em conta o sofrimento pelo qual Jó estava a passar. Da mesma maneira, ele coloca no verso 6: comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo, aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. A estrutura destes dois versículos é difícil, mas a ideia central ela pode ser facilmente captada. Aquilo que os homens rejeitam, aquilo que ninguém quer para si, Jó foi obrigado a provar.
Ele coloca isto nos termos alimentares, né? Comida sem sal, ou então uma comida sem sabor, como a clara do ovo. E aqui clara do ovo pode não ser clara do ovo, pode ser baldroegas, que a palavra hebraica também permite esse tipo de tradução. Mas é alguma coisa que não tem sabor nenhum, que ninguém quer, que toda a gente rejeita, e a ideia é aquilo que todos os homens rejeitam, e o próprio Jó também não queria para si. Ele foi obrigado a comer disso, ele foi obrigado a provar disso. As agruras, os sofrimentos desta vida que ninguém quer, Jó teve que passar por eles, foi submetido a eles contra a sua própria vontade. Do verso 8 ao 10, mais uma vez Jó declara o seu desejo de desaparecer de uma vez por todas. Uma vez que a sua dor é imensa, uma vez que ele sente que o Senhor está contra ele, está a afligi-lo de uma maneira que ele nunca pensou ser possível acontecer. Ele diz no verso 8, quem me dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo. E qual era o pedido de Jó e qual era o desejo do coração de Jó? Que já foi falado no capítulo 3, e agora Jó vai reiterar novamente, vai falar novamente. Este pedido de Jó e este desejo do coração de Jó era que fosse do agrado de Deus esmagar-me e que soltasse a sua mão e acabasse comigo. O que é que Jó está a fazer? Está a dizer aquilo que eu queria era desaparecer de uma vez por todas. Aquilo que eu queria era morrer e acabar já o meu sofrimento. Era esse o meu desejo. Quem me dera que Deus me concedesse este meu pedido de desaparecer e terminar já de uma vez por todas o meu sofrimento. Realmente essas são as palavras de alguém que está em intenso sofrimento, em profundo sofrimento, onde vê na morte um escape para a sua dor. Mas devemos notar, e mais uma vez eu quero realçar, Jó nunca expressa pensamentos suicidas, no sentido de ser ele mesmo a terminar com a sua própria vida. Não é isso que está aqui a ser falado. Jó está a dizer que a vida e a morte pertencem a Deus. E quem lhe dera que a morte viesse rapidamente, que Deus lhe concedesse a morte. Jó nunca coloca em causa ser ele a terminar com a sua própria vida. Não é esse o ponto de Jó, não é essa a teologia de Jó. A morte e a vida pertencem somente a Deus, e só Deus deve dar a vida e só Deus dá a morte a seu tempo. E o desejo de Jó é que Deus lhe dê a morte rapidamente. E isto diz no verso 10 que seria a sua grande consolação. Isto ainda seria a minha consolação e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa. Jó encontraria algum regozijo no meio de tanto sofrimento se Deus lhe desse a morte. Porquê? Porque não tenho negado as palavras do Santo. Ou seja, podemos entender aqui desta maneira. Jó alegrar-se-ia em morrer naquele momento, porque até ali não tinha blasfemado de Deus. Até ali não tinha negado a palavra do Santo. Não tinha negado a palavra de Deus. Não se tinha insurgido contra Deus. Ele sabia que se morresse ali, morreria sem blasfemar de Deus. Jó está, de certa forma, a dar uma indireta a Elifaz. Porque Elifaz acusou que ele deveria ter algum pecado oculto. No entanto, Jó disse, olha, eu até aqui mantive-me íntegro. Até aqui eu não blasfemei de Deus. Não fiz nada que ofendesse a Deus para Ele me dar este sofrimento. Por isso, era preferível morrer já e morrer nesta condição feliz de não ter blasfemado o nome do Senhor. Do verso 11 ao 13, já vai falar aquilo que muitos pensam quando estão no meio do sofrimento. Diz, porquê esperar se já não tenho forças? Porquê prolongar a vida se o meu fim é certo? Ou seja, qual é o sentido de eu viver mais um dia?
Qual é o sentido de estarmos a adiar o inevitável? Era preferível morrer já do que estar a prolongar esta agonia por muito mais tempo. Reparem que este é o conceito de quem quer praticar a eutanásia. Não vale a pena adiar o inevitável. A pessoa está a sofrer, a pessoa está em dor, ela vai morrer qualquer dia, então vamos antecipar esse momento e aliviar alguma dor. Bem, o livro de Jó não apoia este tipo de coisas. Ele expressa a dor de um homem que está no sofrimento, mas é a Deus que pertence a vida e a morte, não a Jó e nem a ninguém. Mas ele expressa este sentimento. Qual é o sentido de estarmos a prolongar uma situação destas? Terminemos já. Eu preferia que se terminasse já com esta situação. Porquê? Porque no verso 12 ele diz: eu já não tenho forças para continuar. Acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não. Jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. E por outras palavras, o que Jó está a dizer é: eu já não aguento mais. Eu já não tenho mais forças para aguentar esta situação. Este é um pensamento que ocorre muito na vida de quem sofre, de quem é cometido de uma calamidade. Pensamos sempre que as nossas forças chegaram ao fim e olhamos para o dia da manhã e pensamos: eu não vou conseguir aguentar mais um dia. Não vale a pena, eu cheguei ao meu limite. Eu não tenho a força de uma pedra, ou seja, permanecer estável diante da tormenta, ou não tenho a estabilidade de uma estátua de bronze que não tem sentimentos e pode acontecer o que acontecer, que a estátua permanece igual. Jó é uma pessoa de carne e osso como eu, como você e todos nós. E nós temos o nosso limite das nossas forças. E Jó achava que tinha chegado ao seu limite. Estava já no ponto final da sua força e não conseguiria aguentar mais. Sabemos que não é verdade. Jó aguentou um pouco mais. E só Deus conhece os nossos limites. Nem nós conhecemos os nossos limites. Nós, por vezes, pensamos em certos sofrimentos, em certas coisas que podem acontecer e imaginamos: eu não aguentaria tal situação, eu não sei como é que reagiria, eu não sei se seria capaz de suportar tal calamidade. A verdade é que nós não sabemos qual é o limite das nossas forças, qual é o limite da nossa capacidade de aguentar o sofrimento. Mas Deus sabe qual é, e mais, Deus sabe qual é e está connosco para além das nossas forças. O nosso problema, muitas vezes, é exatamente querer suportar a dor e o sofrimento com as nossas forças, em vez de irmos buscar forças ao Senhor. Este é o nosso erro, é querer suportar a dor com a nossa musculatura emocional, espiritual e até física, mas quando assim é, nós rapidamente descobrimos que o nosso limite é muito baixinho. Mas deixem-me dizer, quando vocês pensarem: eu já não consigo aguentar mais, então aí, na nossa fraqueza, o poder de Deus se manifesta. A força de Deus se manifesta. E Ele nos dá força para continuar mais um dia, mais um dia, mais um dia, até ultrapassarmos aquela situação. Agora, do verso 14 ao 30, já vai falar diretamente aos seus amigos. Ele vai falar àqueles que o têm acusado, e neste caso Elifaz acusou até este momento de pecado oculto. E em primeiro lugar, no verso 14, ele vai acusar os amigos de falta de compaixão. O que é que ele diz? O que é que ele diz no verso 14? Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Era vossa responsabilidade, Elifaz, Bildade, Isofar, trazerem compaixão. Eu não abandonei o temor do Senhor. Se eu tivesse abandonado o Senhor,
Era justo que vocês dissessem tais palavras. Mas eu não abandonei o temor do Senhor. Eu não abandonei os caminhos do Senhor. E vocês deveriam trazer-me compaixão, deviam mostrar compaixão para com o meu sofrimento. Mas não foi isso que vocês fizeram. E este é um ponto interessante para quem está a aconselhar e a acompanhar quem sofre. Nós temos que ser, ou devemos ser, portadores de compaixão para com aqueles que estão em sofrimento. Não ir com palavras amargas. Nós devemos ser portadores de refrigério e não de fogo para com aquele que sofre. Muitas vezes nós somos muito amargurados, muito azedos nas nossas palavras. Quando o outro está a sofrer e nós começamos logo a avaliar a situação, a fazer julgamentos, a dizer que foi por isto ou por aquilo. E isto é a amargura que trazemos à vida daquele que já está a sofrer por si só. Então nós devemos ser portadores de compaixão, não de palavras azedas que vêm trazer ainda mais dor. E do verso 15 ao 21, ele vai mostrar que os seus amigos foram enganadores nos seus propósitos. Ele vai mostrar isso através da ilustração de um ribeiro que ou está congelado ou secou e não existe. E este ribeiro, ele deveria cumprir o propósito de trazer refrigério, de dar água aos viajantes, aos comerciantes que vão de viagem, que fazem desvios nos seus caminhos para irem até este ribeiro para darem de beber aos seus animais e a eles mesmos, para acamparem, para descansarem um pouco. E aquele ribeiro defrauda os viajantes. Porquê? Porque ele ora está congelado, ora secou no verão. E estes amigos tinham sido assim. É como ele diz, acaba por dizer no verso 21. Assim também vós outros sois nada para mim. Vedes os meus males e vos espantais. Então, ele está a comparar a atitude dos amigos com estes ribeiros que não cumprem o seu propósito. Eles fazem os viajantes desviarem-se do seu caminho para depois enganarem-nos, não havendo lá água, não havendo maneira de os viajantes se servirem. Da mesma maneira, a presença dos amigos trazia certa esperança. A presença dos amigos traz certo consolo. Nós sabemos que não estamos sozinhos, é bom para quando estamos em sofrimento. Porém, a presença destes amigos foi enganadora. Porquê? Porque ao invés do refrigério que era esperado, eles trouxeram ainda mais amargura, ainda mais acidez ao seu sofrimento. As suas palavras não foram palavras de amor, de compaixão, mas foram palavras de julgamento. E assim como aquele riacho, aquele ribeiro enganou os viajantes, assim a presença dos amigos enganou o próprio Jó. E aqui também nós devemos ter algum cuidado, porque nós podemos estar lá, podemos estar presentes, mas se calhar a nossa presença é uma presença enganadora, porque seria esperado que levássemos refrigério, alívio, compaixão, amor, paciência, e levamos julgamento, murmuração, críticas. Estamos a ser ribeiros enganadores para com aquele que procura refrigério para a alma. Do verso 22 ao 24, em terceiro lugar, Jó chama a atenção de que eles não têm nada para acusar Jó. Ele faz uma série de perguntas no verso 22. Acaso disse eu, dai-me um presente, ou oferecei-me um suborno da vossa fazenda, ou livrai-me do poder do opressor, ou redimi-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me, e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Elifaz, Bildade, Zofar, em que é que eu tenho errado? Vocês têm alguma coisa para me acusar? Eu pequei contra vocês? Eu pedi alguma coisa que não deveria ter pedido? E eu só quero fazer uma ressalva aqui no verso 22, a palavra suborno. Ela é melhor entendida na versão da ARC, porque não é o suborno, não é
nós estamos a falar de corrupção, como nós entendemos o suborno, mas é um presente da fazenda. Ou seja, presentear com algo da fazenda. Isto pode ser algo genuíno e bom. Nós sabemos que alguém está em necessidade e nós damos daquilo que é nosso para com o outro. Isso até é uma responsabilidade de cada um de nós. Aliviar aquele que está a sofrer, dando daquilo que é nosso. Mas já o que ele está a fazer aqui é dizer, mostrem-me. Eu devo-vos alguma coisa. Eu pedi alguma coisa a vocês que não tenha pedido. Eu usei da vossa riqueza. Eu fui um amigo interesseiro para com vocês. Mostrem-me onde é que eu errei para com vocês. Mostrem-me qual foi o meu pecado para com vocês. Nós, na verdade, sabemos que não foi por pecado nenhum que Jó está a sofrer desta maneira. O capítulo 1 e 2 deixam bem claro. Jó está a sofrer, mas não é por causa do seu pecado. E isto tem que guiar o nosso entendimento ao longo do livro. E é este o problema de Jó. Ele não vê razão para o seu sofrimento e ele vai defender a sua integridade até ao fim. Vai dizer que ele não está a dizer que não tem pecado, não é isso. Mas o que Jó está a defender é que este sofrimento não veio por pecado nenhum. Então ele pede aos seus amigos para lhe mostrarem. Mostrem-me onde é que eu errei. Eu não consigo perceber em que é que eu falhei para estar a sofrer desta maneira. Então do verso 25 ao 30, Jó pede para que eles lhe mostrem o tal pecado que eles sugerem. Não é o que ele diz... como são persuasivas as palavras retas, mas que é o que repreende a vossa repreensão? Acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre o órfão lançaríeis sorte e especularias com o vosso amigo? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede que não minto na vossa cara. Eu estou a falar a verdade, meus amigos. Eu estou a falar aquilo que é a realidade. Eu não consigo encontrar pecado algum na minha vida que possa ter gerado este sofrimento. E ele diz, no verso 29, tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar e a justiça da minha causa triunfará. Olhem novamente para a minha situação, analisem a minha situação, vejam a minha vida, vejam aquilo que aconteceu. Julguem vocês mesmos. E no verso 30 ele pergunta, há iniquidade na minha língua? Ou seja, será que eu estou a pecar por dizer isto? Ou não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? O que é que Jó está a dizer? Avaliem a minha situação. Olhem novamente para a minha situação. A minha boca consegue discernir o que é bom e o que é mau. Jó está a dar a entender, se ele percebesse que havia pecado na sua vida, ele saberia que havia pecado. E ele próprio reconheceria esse pecado e aceitaria de bom grado a disciplina do Senhor. Mas não é esse o caso. E os amigos estão a acusá-los de pecado oculto e ele está a dizer, eu não tenho nenhum pecado que possa ter gerado este sofrimento. E nós sabemos que não foi por causa de pecado algum que Jó está a sofrer desta maneira. Há propósitos no seu sofrimento, há propósitos na sua dor, propósitos santificadores e redentores para a vida de Jó, mas devemos manter aquilo que o livro diz. Não foi por causa de pecado algum. E Jó está a lutar contra a sua integridade. Aliás, para defender a sua integridade. É interessante percebermos que estes amigos, eles não vieram trazer alívio nenhum, eles vieram trazer ainda mais dor. Um homem enlutado, um homem pobre, destituído de todos os seus bens, um homem extremamente doente e agora um homem que ainda tem que se defender perante os seus consoladores. É realmente uma situação triste e nós podemos estar numa das duas situações. Podemos ser aquele que ainda tem que suportar as acusações dos outros, ou podemos ser nós
os amigos aborrecedores que estão a molestar ainda a vida daquele que sofre. Eu quero terminar com 3 aplicações. A primeira delas, muita atenção à nossa avaliação do sofrimento do outro. Conseguimos pesar na balança o sofrimento e saber se a reação é justificada. Conseguimos saber realmente quanto é que o outro sofre. Por vezes esquecemos que cada pessoa tem um passado, tem uma estrutura emocional e espiritual diferente para suportar as coisas da vida, as amarguras, o sofrimento que vem. E às vezes desprezamos o sofrimento do outro. Coisas que acontecem a outros, que já aconteceram connosco e nós conseguimos superá-las por causa da nossa estrutura familiar, por causa do nosso passado, por causa de quem somos. E o outro não consegue ultrapassar e nós desprezamos e dizemos, se ele não consegue ultrapassar esta situação é porque não quer ou é porque está a arranjar desculpas. E nós não conseguimos avaliar realmente aquilo que para nós não era nada, para o outro pode ser um problema intransponível, que precisa da nossa ajuda, precisa do nosso apoio, precisa do carinho e da paciência de um irmão e de um ombro amigo. Por exemplo, a perda de um filho. É inegável que seja algo doloroso para qualquer pai, para qualquer mãe, perder um filho. Porém, nós percebemos que, devido à estrutura de cada casal, de cada família, há famílias que vão... Não estou a falar de nunca mais sentir dor, mas vão ultrapassar aquele momento, vão ultrapassar aquele luto. Há famílias que vão demorar, se calhar, anos a ultrapassar o luto e há famílias que nunca vão conseguir ultrapassar. São estruturas diferentes. Então, aquilo que, se eu conseguir, eu não devo estar a lançar críticas contra aqueles que não estão a conseguir. Eles precisam mais da minha ajuda do que da minha crítica. Então, há estruturas diferentes para aguentar os sofrimentos, o mesmo tipo de sofrimento. Também como amigos e conselheiros daqueles que sofrem. Estamos a cumprir o propósito da nossa presença? Ou somos ribeiros enganadores que, em vez de trazerem alívio, trazem mais dor ainda àquele que sofre? O risco de sermos fraudulentos com a nossa presença, ou seja, não cumprirmos o propósito da nossa presença, que é trazer refrigério, é grande e pode ser uma realidade na vida de cada um de nós. Estamos lá, não é? Estamos lá com a pessoa, dispensamos do nosso tempo, empenhamos em estar lá, mas não trazemos alívio nenhum, trazemos ainda mais amargura àquele que está a sofrer, trazemos ainda mais dor com as nossas críticas, com as nossas teorias, com as nossas justificações de porque é que aquelas coisas estão a acontecer, nós só trazemos ainda mais dor àquele que já sofre. Precisamos de ter consciência de que podemos ferir com as nossas palavras e trazer ainda mais sofrimento. No caso de Jó, os amigos feriram Jó porque colocaram em causa a integridade do próprio Jó. E eles feriram a Jó com isso. Foi uma facada no seu coração saber que os amigos estavam a pôr em causa a sua própria integridade. E nós também podemos ferir aquele que sofre. Por exemplo, um casal que está a divorciar, que está numa fase de divórcio. Nós ou vamos consolar a esposa ou o marido e começamos, em vez de trazermos consolo, começamos a dizer isto aconteceu porque tu fizeste isto aconteceu porque tu eras tinhas esta personalidade, isto aconteceu porque não devias ter reagido assim. E em vez de trazermos auxílio, em vez de trazermos refrigério, ajuda, nós estamos a acrescentar dor à dor que a pessoa já tem. Não estou a dizer que são todos os casos assim. Por vezes precisamos de chamar a pessoa à razão. Mas temos que ter sensibilidade, porque muitas vezes estamos a acrescentar sofrimento a mais sofrimento. Outro exemplo, por exemplo, alguém que perde um filho que era toxicodependente, que morreu. Vamos para consolar aquele pai ou aquela mãe e começamos a criticar, a dizer
ele não teve uma boa educação, que não foi encaminhado nos caminhos do Senhor, que os pais deveriam ter sido mais rígidos com ele. Quer dizer, vamos lá para ajudar e só estamos ainda a criticar e a trazer mais dor. Aquela pessoa já não tem dor que chegue para aquele momento. Claro que podemos tratar dessas coisas mais à frente, mas naquele momento da dor, é necessário acrescentarmos mais dor àquele que já está a sofrer? Creio que não. E para nós, quando estamos no sofrimento, podemos chegar a pensar que também não nos resta mais força, não nos resta mais esperança. Já não há mais nada, acabou, chegámos ao nosso limite. Jó via-se assim, tinha chegado ao fim da linha. Ele achava que já não aguentava nem mais um dia, mais valia morrer ali. E muitas vezes este pode ser o nosso sentimento quando submetidos a uma dor intensa, a um sofrimento intenso, seja de que ordem for. Mas eu quero dizer e quero lembrar que nós temos mais palavra para além do livro de Jó. Mas se só ficarmos com Jó, veremos que Deus nunca abandonou Jó. Apesar do silêncio de Deus durante este tempo, Deus nunca abandonou Jó. E no final Deus revelou-se a Jó e Deus restaurou a vida de Jó. Mas se olharmos para outros textos, nós vamos perceber que Deus muitas vezes pode estar em silêncio, mas Ele não nos desampara. Muitas vezes vai parecer que Deus não nos responde e nós vamos fazer como o salmista e perguntar: até quando esconderás de nós o teu rosto? Até quando? Mas a verdade é que são momentos desses que nos fazem aproximar mais de Deus, que nos fazem chegar mais a Deus, ficarmos mais dependentes do próprio Deus e buscarmos mais força ainda no Senhor. Então, quando parecer que já não há mais força, eu quero lembrar-te as palavras do apóstolo Paulo: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estou fraco, então sou forte. Porquê? Porque é quando os meus recursos acabam, quando a minha força acaba, então aí tudo o que vier depois disso já não é pela minha força, mas é pela força que Deus me dá, pelo ânimo que Deus me dá, pela segurança que Deus me dá. Então Deus é glorificado quando nós chegamos aos limites da nossa força e a partir dali caminhamos com a força que vem do Senhor. E nós dizemos: eu só consegui ultrapassar esta situação não porque eu conseguiria aguentá-la, mas porque Deus me ajudou, me acompanhou e me fortaleceu a cada dia. Irmãos, que o Senhor vos abençoe durante o resto desta semana e desejo realmente que possamos ser bons conselheiros e bons amigos no tempo do sofrimento dos nossos irmãos e daqueles que vivem ao nosso lado. Bênçãos do Senhor para todos.